Graça e paz, amados e amadas, estamos aqui mais uma vez para mais uma devocional e que o desejo do meu coração é que as palavras do Senhor possam chegar ao seu coração, possam fazer morada e ser um ânimo para você, ser um descanso para você, ser algo que fale profundamente ao seu coração. Eu gostaria de deixar como sugestão a leitura de todo o capítulo 4 do Evangelho de João. Mas, para essa reflexão, eu gostaria de destacar dois textos especificamente. São os versículos 13 e versículos 14 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 13 e 14, que diz assim: Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está aqui num diálogo com uma mulher, próximo de meio-dia, provavelmente um dia muito quente, à beira do poço de Jacó, num lugar denominado pela Bíblia como Sicar. Então, Jesus se encontra ali por um motivo muito específico. Havia a necessidade de que aquela mulher tivesse um encontro com o Messias naquele dia. É interessante que no versículo 4, ainda de João 4, diz assim: Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E eu creio que esta necessidade se fez tão somente para que Jesus pudesse encontrar aquela mulher com uma alma sedenta, sedenta de salvação, sedenta de uma palavra de salvação para a sua vida. Então Jesus marca, aquele encontro no seu coração, sabendo que a mulher estaria ali naquele momento. É interessante, irmãos, que Jesus, quando encontra aquela mulher, necessário se faz ali por algumas questões culturais, religiosas, por algumas questões da época, Jesus quebrar algumas barreiras. É necessário que Jesus, então, para alcançar o coração daquela mulher, ele comece a construir algumas pontes, derrubando algumas barreiras. Por exemplo, era inadmissível que um homem falasse com uma mulher em público. Olha, não se falava nem mesmo com a esposa, O marido que tivesse saído com a sua esposa à rua, ele não falava publicamente, ele não se dirigia publicamente à sua esposa. E Jesus, para alcançar o coração daquela samaritana, quebra essa primeira barreira cultural. Ele se dirige àquela mulher, quebrando alguns protocolos. É interessante que Jesus, para alcançar o coração daquela mulher, ele quebra a segunda barreira, que é a barreira racial, porque havia uma inimizade entre os judeus e os samaritanos, porque os judeus consideravam os samaritanos um povo misto, uma mistura de judeu com gentio, e havia também as questões religiosas divergentes por parte desses dois grupos. Jesus também quebra a barreira religiosa, porque ela, lá pela altura do versículo 20, ela vai discutir qual é o lugar correto da adoração. Se é naquele monte ou se é em Jerusalém. Note, Jesus está quebrando barreiras, construindo pontes para alcançar o coração daquela mulher. No texto que nós destacamos, nos versículos 13 e 14, Jesus vai usar uma espécie de trocadilho com aquela mulher, muito interessante. No versículo 13, Jesus diz assim: Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água, a água deste poço ao qual você tanto valoriza, a mulher, a mulher samaritana, o qual tanto você valoriza, ela vai tornar a ter sede. Jesus está apontando para um poço ao qual tinha aproximadamente 30 metros de profundidade, toda dificuldade. Era um poço que certamente havia uma variação de água
muita água, pouca água. Era um poço sujeito a juntar ali no seu fundo lodo e sujeira. Era um poço inconstante. Jesus está dizendo assim, este poço, mesmo que alguém alcance a água desse poço, tornará a ter sede. E Jesus continua, porém, aquele, né, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Olhe aí o paradoxo que Jesus estabelece. Um poço inconstante para uma fonte a jorrar para a vida eterna. De uma água parada, inconstante, que pode se sujar, Jesus então oferece àquela mulher para que de seu interior venha jorrar uma água que será uma água eterna, uma água que vai fluir para a eternidade. Uma água com dinâmica de vida, porque a fonte ela vai jorrar com força, com renovação, ela vai estar sempre límpida. E principalmente quando Jesus utiliza a expressão jorrar para a vida eterna, significa com abundância. E Jesus está explicando para uma mulher que tem um coração sedento, seco, árido, necessitando desta água da vida. Mas para que fosse necessário despertar essa necessidade, esta sede nesta mulher, era necessário Jesus apontar algo que eu e você precisamos saber, que é o nosso pecado. No versículo 18, Jesus então vai despertar naquela mulher, após romper várias barreiras para acessar o coração daquela mulher. Jesus vai trazer a consciência daquela mulher de que efetivamente ela é uma pecadora. O versículo 18 diz assim, porque 5 maridos já tivesse, e destes que agora tens, não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Então, era necessário para que aquela mulher entendesse aquela questão, aquele diálogo que Jesus estava tendo com ela, a necessidade de despertar nela o seu pecado para que então ela viesse ter sede e sede de Cristo. E no versículo 26, Jesus vai nos dizer o seguinte, tendo ali aquela conversa com ela, Jesus vai dizer o seguinte, eu sou o que falo contigo, porque ela tinha acabado de declarar, dizendo o seguinte, olha, haverá um Messias, um Cristo, que virá nos anunciar todas as coisas. E Jesus faz uma revelação surpreendente. Eu sou esse Messias, eu sou o Cristo, eu sou aquele que pode perdoar todos os pecados. Entendendo então a necessidade do seu pecado e também entendendo que a solução, Cristo, estava ali diante dela, ela então toma consciência da sua condição. E interessante que o texto continua, dizendo que ela deixa ali no versículo 28, enquanto aquela mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? E nos textos seguintes nós vamos ver que Jesus recebe ali muitos samaritanos e muitos creem que ele é o Messias. O que nós podemos concluir de tudo isso? É necessário entendermos a nossa pequenez, a nossa fraqueza e a nossa fragilidade enquanto pecadores, para que possamos entender a necessidade de termos sobre nós a água viva que é Jesus, derramada no meu e no seu coração, para que os nossos pecados, então, depois de entendidos, possam ser confessados e perdoados, e eles já foram perdoados na cruz do Calvário. Louvado seja o nosso Deus, porque os nossos pecados já foram perdoados, já está tudo pago. Eu quero trazer 2 sugestões nesse momento de oração. Primeiro, se você já tem no seu coração Jesus como o suficiente Salvador, se você já confessou os seus pecados e tem a certeza de que os seus pecados estão perdoados, alegre-se nisso, regozije-se nisso.
Saiba que de você também vai jorrar águas de águas vivas para a eternidade. Quero trazer também uma palavra para você que, porventura, ainda não tem no seu coração Jesus como suficiente Salvador. É muito simples. Abra o seu coração, rasgue o seu coração. Talvez o seu coração esteja sedento, esteja querendo receber essa água viva, e Jesus pode lhe dar isso hoje. Então, confesse os seus pecados, declare com os seus lábios que só Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e Jesus vai lhe dar a salvação que você precisa. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque assim como aquela mulher naquele poço, também pudemos sentir nas nossas almas que um dia estavam sedentas, Senhor, estavam áridas, estavam necessitadas, Senhor, desta água viva. E o Senhor nos deu. E hoje, Senhor, essas águas jorram, Senhor, de nós, pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Se há alguém, neste momento, que quer também colocar a sua vida diante do Senhor, para que venha, Senhor, também ter o seu coração, a sua alma saciada, aliviada, Senhor, por esta água maravilhosa, que o Senhor também conceda a esta pessoa o privilégio também, Senhor, da salvação. Alcance, Senhor, no seu coração, nesse momento, onde quer que esteja, que ela possa confessar os pecados e confessar também que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Salvador, só o Senhor pode perdoar os nossos pecados. E nas demais coisas que temos necessitado, te pedimos a Tua presença, Senhor, a Tua orientação, te pedimos o Teu cuidado, dia após dia, e eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Se você puder, acesse a canção que foi na devocional, que é uma canção do Diante do Trono, Preciso de Ti. E com a letra desta canção, adore ao Senhor e diga para Ele o quanto você necessita dEle. Que Deus abençoe a você, a sua família e que você tenha uma semana abençoada.